Então, dando continuidade àquilo que o Roger iniciou ontem, nós convidamos o Roger para vir aqui, para que ele possa agora continuar nessa jornada, nessa caminhada. Nós queremos orar por este momento também. Obrigado, Deus e Pai, por esta segunda oportunidade e a primeira neste dia de estarmos aqui juntos, ouvindo aquilo que a Tua Palavra nos tem ensinado, especialmente a partir de Atos capítulo 16, esses versículos que o Roger tem destacado. Que assim, mais uma vez, o Teu Santo Espírito esteja aqui presente, nos orientando, nos dando, Pai, a clareza do entendimento, mas acima de tudo, a vontade de aprender. Que Tu estejas com o Roger, concedendo-lhe a graça da Tua Palavra e a capacidade de falar em Teu nome. Assim, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Bom dia. Agora já está. Isso. Obrigado, Jair. Ligou. Que bom. Um bom dia, então, mais uma vez para vocês. Me alegro nessa manhã de sol bonito em Joinville, poder estar aqui com vocês e podermos refletir sobre o tema Eu Vivo Comunidade. E hoje a pergunta é sobre a participação, sobre a edificação da comunidade. Eu vou retomar um aspecto de ontem. Talvez, se você não veio, você vai poder, então, lembrar de algo que eu quero julgar importante, porque tem a ver com vocês aqui. Vocês já procuraram quem são vocês nos tijolos aqui? Ontem eu disse que cada um de vocês é um tijolo, que dá para ver. É bem interessante isso. Quando nós temos uma construção dessa forma, fica visível aquilo que Paulo, aquilo que Pedro, aquilo que o próprio Senhor Jesus falou sobre a edificação da igreja, da comunidade, que nós somos uma pedra. O Paulo principalmente vai dizer que nós somos o edifício de Deus. E Deus é o Senhor que edifica e que constrói essa igreja. Mas nessa comparação, Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental. E também isso é bem interessante. O fundamento da construção a gente não enxerga, né? Mas a gente sabe que ele está aí, né? O fundamento dessa igreja está aqui. A gente só não enxerga. Assim é na igreja. A gente não enxerga Jesus, mas ele está aqui. E ele é que fundamenta todas as nossas paredes, né? É ele que fundamenta toda a igreja que somos nós, você e eu. Portanto, você tem ainda bastante tempo para olhar e ver onde é que está você aqui nessa comunidade. Mas lembra que o Pedro daí vai dizer que nós somos pedras vivas. Aqui é tudo pedra morta, porque pedra de fato não tem vida, né? Mas na Bíblia, quando se fala de edificação de comunidade, se fala a partir de pedras que vivem. Isso é uma figura muito legal. Pedras que vivem. Ou seja, você e eu. Falando de participação, por que você participa da igreja? Eita pergunta complicada, né? Lá vem ele de novo com as perguntas. Não teria coisa melhor para fazer do que participar da igreja? Fico pensando ontem de noite, horário nobre para sair para o shopping, horário nobre para ir no cinema, horário nobre para paquerar, para visitar os amigos, ou simplesmente para botar as pernas para o ar, deitar no sofá e ficar. Depois de uma semana comprida de trabalho, depois de uma semana cansativa, com todos os desafios que temos toda semana, sábado à noite, sair para ir para a igreja, domingo de manhã, não, domingo de manhã é o único dia que eu posso dormir mais. O que traz vocês todos aqui nessa programação, todos os cultos, todos os domingos? Fico feliz que você veio ontem e fico feliz que você veio hoje. Só que é uma pergunta que nós temos que fazer sempre de novo. O que motiva você e eu para estarmos na igreja? Todas essas perguntas que eu faço, elas não são para nos desmotivar. Muito pelo contrário, para nos questionar a real motivação. E nós cantamos motivos de alegria, por exemplo, antes. Satisfação é ter a Cristo. Isso é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Mas nem sempre a gente está consciente. Nem sempre a gente se dá conta do que nos traz aqui. É porque nós não temos o que fazer? Eu duvido. Porque todos vocês, todos nós, sempre vamos achar uma coisa para fazer. Nós sempre estamos devendo, né? Sempre temos coisas que deveriam ter sido feitas ontem já e nunca estão prontas. Então não é porque nós não temos o que fazer que a gente vem para a igreja. Qual é, acima de tudo, a nossa motivação? Qual é, acima de tudo,
a motivação para estarmos participando da vida de fé. E isso é importante, porque a pergunta pela participação tem a ver com a motivação. O que me motiva a participar? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você é sócio de um time de futebol, o que te motiva a participar de uma sociedade de futebol, de um grupo, de um time de futebol? Se você é membro do JEC, eu vou usar o JEC, né? Se você, por exemplo, toca instrumento numa banda nas escolas, né? Volta e meia tem as bandas marciais das escolas, onde os nossos filhos podem tocar. O que motiva alguém a fazer parte de uma banda marcial de instrumentos musicais? Ou de uma associação, de uma ONG? Ou até mesmo de alguma sociedade de caça, sociedade de pesca, sociedade dos plantadores de cogumelo, ou sei lá o quê. Hoje está cheio de sociedades, de grupos de pessoas que se reúnem por alguma razão, por algum motivo, e participam disso ativamente. Os que têm jipe e gostam de fazer trilha. Tem gente que todo domingo está fazendo trilha por aí, seja com sol, com chuva. O que motiva alguém a fazer isso? A mesma pergunta vale, o que motiva para você e para mim estarmos aqui? Eu vou dar algumas motivações que existem que, na verdade, têm sido usadas hoje. Não necessariamente são as corretas. Por exemplo, hoje pessoas dizem que participar na igreja é moda. Então, a gente participa da igreja. E isso é uma coisa cultural nossa do Brasil. O Brasil é um dos países que mais fabrica religião. Fabrica religião é uma expressão um pouco forte, mas todo dia em uma esquina surge uma igreja nova. E essa igreja só funciona se tem participação de pessoas. Então, como é moda estar em alguma igreja, mesmo que a taxa de ateísmo está crescendo no Brasil, ainda é feio não ir para a igreja. Isso ainda faz parte da nossa cultura como algo assim, quase que inconcebível que alguém não é religioso. Não importa qual, mas em alguma igreja a gente vai. E se ainda não é só a questão dos cristãos, mas ter uma religião ainda hoje precisa ter. Isso tem. Nós vivemos uma época que nega a existência de Deus, mas ao mesmo tempo precisa de Deus para viver. É um negócio confuso. É bipolar. Mais ou menos isso. Outra razão, outro motivo, participar na igreja para se autopromover. Algumas pessoas, infelizmente, usam a igreja para se tornar conhecidos em algum lugar, porque o objetivo é depois outra coisa. Não quero julgar, muito pelo contrário, mas muitas vezes é isso que acontece em alguns meios da política. A gente primeiro participa da igreja para daí conseguir um grupo de amigos, para depois se autopromover em cima da política por causa da igreja. Isso acontece, infelizmente, não deveria. Mas eu não vou ficar só nesse âmbito. Às vezes nós participamos da igreja e nos autopromovemos mesmo assim, participando das atividades que existem. Isso é um problema. Por quê? Porque participar da igreja não existe esse negócio de que eu sou melhor do que o outro. Isso lembra muito o João e o Tiago. O João e o Tiago, dois discípulos de Jesus, que quando a gente lê a Bíblia, a gente fica impressionado com a capacidade deles de seguir a Jesus, a fidelidade deles. Pouca coisa negativa é dita sobre esses dois. Só que bastou uma informação para acabar com o perfil bonito deles. Os dois, um pouco antes de Jesus ser crucificado, ainda puxam a mãe dele do lado, a mãe do Tiago e João, eles eram irmãos, e eles pedem para a mãe dele chegar para Jesus e dizer: Jesus, o dia que tu estiver lá na glória, guarda um lugarzinho à direita e à esquerda para os meus dois filhinhos queridos. Acabou. E isso gerou um mal-estar no meio dos discípulos. O que eles pediram? Nós somos melhores do que os outros. Nós queremos ter assim uma cadeirinha um pouquinho mais perto de ti lá no céu. Se essa é a motivação para estarmos na igreja, estamos com a motivação errada. Outros, e isso acontece também bastante no nosso país, não só aqui, mas talvez por causa de vários fatores, isso é bem normal no Brasil, no meio evangélico, que muitas pessoas participam da igreja por causa das bênçãos do Senhor, mas não por causa do Senhor das bênçãos. Eu participo na igreja porque daí eu vou ser curado, porque daí eu vou receber um grande milagre, porque daí Deus vai ter uma profecia especial para mim, ou porque alguma coisa eu vou receber em troca. Eu quero as bênçãos. Claro, se eu participo da igreja, eu vou ser abençoado. Nós já sabemos que temos que definir bênção primeiro.
definição da Bíblia de bênção não é sinônimo de bens materiais. Muito pelo contrário, bênção na Bíblia não significa bens materiais. Então, se você acha que está na igreja porque vai ser abençoado por Deus, cuidado, porque nós estamos na igreja porque nós queremos viver com esse Deus que nos abençoa e não necessariamente nos dá bens materiais. Muito pelo contrário. Ele pode tirar. Deus pode tirar os meus bens e nem por isso está deixando de me abençoar. Na nossa lógica isso não passa. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Muitas pessoas foram abençoadas por Deus perdendo tudo. Será que cremos como Jó cria? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. As bênçãos materiais, sim, elas são, aos nossos olhos, considerados bênção. Nós sempre dizemos, o Senhor, obrigado pela bênção da minha família. Família é bênção. Senhor, obrigado pelo sustento que eu tenho na mesa. O pão de cada dia é bênção. Essa visão precisa ter. Mas eu posso um dia não ter o pão para comer. E daí Deus não está mais me abençoando? Bênção na Bíblia é contar com a presença de Deus na fartura e na miséria, na dor, no sofrimento, na morte e na vida. Bênção de Deus, o que nós sempre fazemos no final do culto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em algum momento nessa frase, que nós usamos todo o culto, que está lá em número 6, versículos 24 e 27, aparece alguma coisa mais ou menos assim: o Senhor te abençoe e te dê um carro, o Senhor te abençoe e te dê saúde, o Senhor levante o seu rosto e te dê uma poupança bem cheia de dinheiro. Aparece isso no texto? Não. O que aparece? O Senhor te abençoe e te guarde. Nós somos cuidados por Deus. O Senhor te abençoe e tenha misericórdia de ti. Olha, misericórdia é Deus enxergar a miséria do meu coração e mesmo assim me aceitar como eu sou. Isso é bênção. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Paz é uma coisa que não dá para pegar na mão. Isso é bênção. Você e eu saímos do culto não com uma pomada que nos livra de qualquer sofrimento e dificuldade, um campo de força magnético. Não. Bênção significa, eu vou para uma semana cheia de desafios. Eu vou para uma semana que eu não sei como é que vai ser, porque eu já sei que eu tenho médico e que o diagnóstico talvez não vai ser bom. Eu já sei que eu vou ter que voltar lá para casa e lá em casa a coisa não está bem. Eu já sei que depois do culto eu vou voltar para o meu trabalho e lá eu sei a pilha de coisa para fazer é grande. Mas eu vou contar com a bênção de Deus, com a presença dele. Bênção não é isenção de sofrimento. E por isso muitas pessoas participam errado da igreja. E se frustram porque não recebem o que estão esperando. Participação na igreja, o que me motiva é o Senhor das bênçãos. O Senhor que me abençoa, o Senhor que cuida de mim. E que em resultado disso tudo pode ser, sim, que de repente algumas coisas materiais eu posso receber. Mas esse é o secundário. Esse é o secundário. E por último, há várias outras motivações, mas uma outra que eu quero aproveitar aqui. Pessoas participam da igreja porque têm necessidades. E isso é importante, porque eu creio que cada um de nós tem necessidades. Necessidades, não estou pensando também só nas questões materiais, mas nas questões espirituais, nas questões emocionais. Ter necessidade não é um problema para participar na igreja, mas é quase como uma condição. Nós estamos aqui porque necessitamos principalmente do perdão de Deus. Necessitamos principalmente da palavra de Deus. Necessitamos principalmente da comunhão que nós cantamos antes. Várias coisas nós temos necessidades. E quando essas necessidades nos são supridas, existe edificação. Quando nós participamos de uma igreja porque temos necessidades, e não é vergonha nenhuma ter necessidade, isso diga-se de passagem, nós somos edificados. O que me chama a atenção é que o livro de Atos, lá no capítulo 2 e no capítulo 4, diz, bem claro, e umas 3 vezes, não havia necessidade entre eles.
É muito interessante. A primeira comunidade, a comunidade mãe, a primeira igreja na face da terra, em Jerusalém, é relatado sobre ela em Atos 3 vezes que não havia necessidade entre eles. Por que não havia? Porque elas foram supridas. Não que ninguém tinha necessidades. Eles tinham aos montes. Todos eles tinham muitas necessidades. Mas porque todos estavam participando em comunhão, porque todos eles tinham o mesmo alvo, um ajudava o outro nas suas necessidades. Isso não quer ser um ideal. Mas, de fato, na Igreja de Jesus, nós deveríamos começar a pensar onde é que está o nosso problema, que sempre tem gente só com necessidades. Será que vamos chegar um dia a ser também como Jerusalém? Embora eu quero dizer isso com muito cuidado, porque a gente pode ter um ideal que não é real. Nem todo ideal é real. E se temos necessidades entre nós, não significa que a nossa igreja é um problema. Se na nossa comunidade tem pessoas com necessidades, isso não significa que estamos errados ou que estamos falhando na nossa tarefa. Porque necessidades sempre vamos ter. Se Jerusalém não tinha necessidade, é para nos mostrar qual é o nosso alvo, mas não o nosso resultado. Edificar comunidades. Como é que o texto de Atos 16 nos ensina isso? Vamos ler esse texto mais uma vez. Hoje eu vou começar lendo o versículo 11. Atos 16, do 11 até o 15, que eu convido você então para ler. Eu vou fazer a leitura na versão de Almeida. Atos 16, 11 até 15. Ah, que joia. Obrigado, Jairo. É isso aí. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aqui o texto. Eu diria para nós que a participação na comunidade é um dos grandes desafios da IACLB, é um dos grandes desafios de todas as nossas comunidades e paróquias. Se por um lado nós vemos tantas pessoas engajadas, aqui é um exemplo disso. Quantos de vocês estão engajados nos trabalhos? Tudo que eu vi aqui nos avisos não é possível só com um pastor fazendo. Se vocês não estão juntos, não sai nada aqui. Se vocês não fazem juntos, se vocês não estão juntos nos trabalhos, se envolvendo nos diversos grupos, não vai ser possível. A lista de aviso talvez só teria o culto da semana que vem. E isso é o grande desafio. Se por um lado nós vemos tantas pessoas engajadas, nós também vemos, por outro lado, muitas pessoas ainda que talvez não acordaram para a realidade de que elas são pedras que ajudam a sustentar essa igreja e que ajudam a edificar essa igreja. Ainda temos hoje, no contexto geral da nossa igreja, uma visão de igreja-clube. Muitos ainda acham que são sócios da igreja, outros ainda acham que são uma igreja-circo, a gente é plateia, a gente não está no palco, a gente vira plateia. Isso é muito forte hoje dentro da IACLB e dentro das nossas comunidades. E essa é a grande preocupação que muitos pastores e as lideranças têm. Como é que eu faço com que a minha comunidade se torne mais participativa? Como é que eu faço, como é que nós como pastores, lideranças, presbitérios, fazemos com que a nossa comunidade envolva mais pessoas, para que não fique sobrecarregando sempre o mesmo faz, né? Ou, às vezes, como é que a gente faz para tirar o fardo daquele que sempre acha que só ele carrega sozinho? Tem os dois lados. Tem líder que não consegue liderar, não consegue dividir, delegar a tarefa. E outros
que não conseguem nem ajudar. Tem outros que acham que só vai funcionar se ele estiver junto. Se ele não estiver junto, não funciona. Lembrem, se um tijolo aqui fizer falta, não estiver aqui, vai fazer falta e vai ficar feio. Mas a igreja continua. A igreja continua. Ela só vai desmoronar se todos os tijolos saírem. Por isso, se você hoje é líder, não esqueça de preparar a nova geração de líderes. Porque você não vai ficar sempre lá. Isso é bem importante. Mas, ao mesmo tempo, a dificuldade, parece que quanto mais tu falas, menos as pessoas querem se envolver. Quando nós falamos de participação na comunidade, eu tenho que também ter clareza no que eu estou entendendo, o que eu estou falando sobre isso. Eu justamente quero dizer que falar de participação na comunidade não se resume a falar do número de participantes do culto. Se você acha que, por exemplo, o versículo 5 aqui vai falar isso, né? Nós lemos ele ontem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Muito bonito isso. Isso aqui é fascinante. O número das pessoas vão crescendo. O pastor Jairo leu antes o motivo lá da oferta para o Sino do Mato Grosso. Vocês devem ter se perguntado, Sino do Mato Grosso e a oferta vai para Santarém, no Pará? Isso são 3.000 quilômetros de diferença. Mas é porque o Sino do Mato Grosso é quase a metade do Brasil. É longe. Esse pessoal tem que andar 1.000 quilômetros para encontrar uma outra paróquia. Se eles fazem uma reunião das mulheres da UASE, as mulheres da UASE têm que viajar 3 dias de ônibus para poder se encontrar. Vocês conseguem imaginar o que é isso? E eles têm comunhão. É um negócio fascinante lá. E a alegria de se encontrar, andar 3.000 quilômetros de ônibus para passar um dia. Para nós, esse negócio já é demais. Crescimento em número ou participação de pessoas no culto não é o critério para avaliar se uma comunidade está crescendo ou não. Se você acha que a comunidade está crescendo porque tem mais gente no culto, isso não tem alguma coisa errada. Porque a comunidade pode crescer, embora não tenha tantas pessoas no culto. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Lá em Cafarnaum, e sobre isso eu ainda falei há 2 anos atrás aqui, nessa ocasião, nas palestras de edificação. O texto de Marcos 2. Aquela casa em Cafarnaum, onde Jesus estava pregando, estava lotada. Não dava para entrar, não dava para sair. As pessoas estavam quase que sendo expulsas pelas janelas. E aí aqueles 4 amigos querem trazer um paralítico e não conseguem entrar pela porta. O que eles têm que fazer? Furar o telhado, abrir o telhado, arrombar a casa por cima para baixar o paralítico bem onde Jesus estava. Esse texto deixa claro para você e para mim que casa cheia não é sinônimo de bênção. Ter a igreja cheia não significa que ela está sendo edificada. Pode ser resultado, porque era isso que acontece aqui em Atos 16. Eu não vou edificar a comunidade para ter a igreja cheia. A igreja cheia é resultado da edificação da comunidade. Isso é bem importante, nós fazermos distinção. Senão isso nos frustra. Isso pode frustrar um pastor, pode frustrar uma liderança. A igreja sempre é minoria. A igreja cristã sempre era de 3, 4. E Jesus diz, onde 2 estiverem reunidos no meu nome. Não onde 200. Onde 2 estiverem, ali eu vou estar no meio deles. Por outro lado, eu preciso dizer, é claro que a gente vai se alegrar com a igreja cheia. E isso sempre vai ser o nosso objetivo, mas não o primeiro, sempre o segundo. O primeiro objetivo é como é que eu edifico a minha comunidade. O que eu tenho que fazer para que essa comunidade possa crescer. Por isso, lembrem bem disso. O aumento do número de participantes nas nossas comunidades é sempre resultado da edificação na comunidade e da comunidade, e não o contrário. Precisamos sempre avaliar se isso está claro para nós, para a gente não se frustrar ou não ter um ideal muito diferente, ou digamos, nos contentar. Ah, que legal, precisamos comprar mais cadeiras porque não temos mais espaço aqui. E daí a gente não faz, o que a gente faz com essas pessoas? Por isso o número não é o importante, é o que se faz com as pessoas, que é o decisivo. Participar da comunidade é passar pelo processo constante de ser edificado e de edificar. E isso é uma coisa bem importante, porque não é só a tarefa do pastor. Edificação é da comunidade. E também não é só do presbitério. Nós muitas vezes achamos que isso aqui o pastor faz.
Isso aqui o presbitério faz. Isso aqui o grupo de louvor faz. Ah, não, isso aqui a UASE faz. Desde quando tem isso? Edificação é da comunidade. Todos nós somos chamados a servir, sem ficar pensando, não, quando eu estiver no presbitério, daí eu vou fazer. E se você nunca estiver no presbitério, não faz. E você está perdendo. O grande perdedor é você. De não estar participando ativamente da construção, não só da comunidade aqui, mas do reino de Deus. O nosso olhar ele tem que estar um pouquinho maior. Se você participa aqui nessa comunidade e é recepcionista no culto, você pode dizer, ser recepcionista no culto é uma coisa simples. Mas é uma das coisas mais especiais que existe. Que eu chego na igreja e eu sou cumprimentado por alguém. Se você vai no mercado, ninguém te cumprimenta. Você vai na fila do banco, ninguém te cumprimenta. Não tem ninguém lá te cumprimentando quando você entra no banco para pagar suas contas. Ninguém está lá te cumprimentando na frente do mercado e te agradecendo que você vem fazer compras lá. Agora na igreja, tem alguém que está te cumprimentando sem esperar nada em troca. Mas por causa de 1 Coríntios 13 que nós ouvimos hoje de manhã. Por causa do amor. É por causa do amor que eu vou estar lá na frente recepcionando pessoas e elas vão vir junto comigo para ouvir a palavra desse Deus que me amou. Isso tem outra diferença. E não só isso. Eu estou recepcionando alguém que está vindo aqui, mas que vai estar um dia comigo no reino de Deus. Nós não estamos participando da igreja por causa de coisas aqui terrenas. A igreja é a única instituição no mundo que pensa na eternidade. O cumprimento que um recepcionista faz para você e para mim aqui na porta da igreja é o cumprimento de Jesus para você e para mim nas portas do céu. É a mesma coisa. Jesus está te esperando de braços abertos na eternidade e começa com um aperto de mão aqui na porta. Por isso não existe na igreja um trabalho que é mais importante ou menos importante. Porque todos eles, até arrumar cadeira para o estudo bíblico, está na perspectiva do reino de Deus. E está na perspectiva da eternidade. E não nas coisas aqui do dia a dia. As coisas do dia a dia, elas são importantes. Mas elas estão sempre em perspectiva da eternidade. Na eternidade, quem recepcionava talvez vai recepcionar lá no culto celestial um dia também. Quem arrumava as cadeiras aqui na igreja vai talvez arrumar as cadeiras no céu. Não sei. Mas o que você faz aqui é na dimensão do céu. É na dimensão da eternidade. Participar na comunidade, por isso, é participação de todos. E a edificação da comunidade pressupõe todos nós. Um grande exemplo disso, gente, é o Neemias na Bíblia. O Neemias é o exemplo de edificação e ele mostra como isso acontece na comunidade. Ele tem que voltar da Babilônia para ajudar a sua comunidade em Jerusalém a reconstruir os muros. E o Neemias chega e diz, olha, sozinho isso eu não vou fazer. Qual é a decisão que ele faz? Cada um tem que construir a sua parte do muro. Isso é fascinante nesse livro. Leia esse livro. Ali você vai ver. Não teve só coisas boas o Neemias. Ele teve muita dificuldade. Teve gente que não queria. Teve gente que não queria construir a sua parte do muro. Teve gente que disse que não tinha dinheiro. Ele deu um jeito. O reino de Deus se edifica com ou sem dinheiro. Não falta dinheiro no reino de Deus. Quando eu não posso, o outro pode. E assim vai. É muito interessante. E de repente está o muro pronto em 52 dias. E o Esdras veio junto depois para ajudar a edificar a vida de fé. Porque só os muros não adianta. Só a construção não adianta. A edificação também acontece na fé. E os dois são para nós o grande exemplo no Antigo Testamento de como isso acontece. Não só com os dois, mas com todo mundo que estava lá. Sim? Eu vou lembrar que Neemias não era pastor. Isso. Exatamente. Isso. Era o copeiro do rei. Obrigado. Bem legal, Jairo. O copeiro do rei. O cara que servia as refeições e que experimentava as refeições se elas estavam envenenadas ou não. Era um alto cargo naquela época, mas era um cargo que você diria, não tem nada a ver com a fé, né? Nada a ver com fé. Bem lembrado, Jairo. A edificação da comunidade, por isso, é da comunidade.
O culto também é da comunidade. O culto nunca é do pastor. O culto não é do grupo de louvor. O culto é da comunidade. E eu gosto de vir para cá porque vocês cantam bem bonito. Né? Não só por isso, mas é bem legal. A gente ouve daqui da frente. E isso mostra que o culto é da comunidade. Porque se só o grupo de louvor canta, daí... Né? Se só é o pastor que faz, essa é uma questão bem importante. O que Atos 16 mostra para nós? Que princípios ele traz para nós de edificação de comunidade? O primeiro, edificar a comunidade é estar ali onde as pessoas estão. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. Quem se deixa guiar por Deus, como nós vimos ontem, Paulo se deixou guiar pelo Espírito Santo, ele vai estar lá onde as pessoas estão. Isso é bem importante. Paulo e os seus companheiros, eles estão lá onde as pessoas estão. Eles saem da cidade e vão em direção a um rio. Lá parece ter um lugar de oração. Nós não sabemos o nome do rio, nós não sabemos quem são as pessoas, mas o que nós sabemos que o texto diz é que Paulo e os companheiros vão lá. Se Deus diz para eles irem lá para Filipos, não era para ir para a Ásia. Mudou de direção. Vamos para Filipos. Tá, o macedônio nos chamou, vamos procurar essa gente. E onde é que eles vão? Eles não vão num palácio, eles não vão na catedral, eles vão num rio. No rio, na beira do rio. Tenta imaginar o que é isso. Lá parecia ter gente orando. E lá eles estão. E lá eles encontram mulheres reunidas. A edificação da comunidade não é apenas construir igrejas, construir os seus salões, mas estar com as pessoas que são chamadas por Pedro de pedras vivas. É estar com as pessoas que estão reunidas, motivadas por alguma coisa muito maior do que apenas gostar de estar junto. Motivadas pelo Evangelho. Se a nossa visão de edificação não for feita com as pessoas, lá onde elas estão, nós vamos apenas edificar pedras mortas que nada servem. Se hoje vocês estão aqui, é porque se edifica com pedras vivas. Senão essa igreja estaria vazia. Para que adiantaria cada um dos tijolos aqui? Para que adiantaria todos os microfones? Para que adiantaria um projetor e um computador? O que adiantaria todo o prédio aqui do lado, se não são para as pedras vivas e pelas pedras vivas? Então a primeira coisa que esse texto mostra é que a edificação começa onde as pessoas estão. A pergunta que eu quero fazer para nós é: nós estamos onde as pessoas estão? Nós estamos lá onde as pessoas estão se reunindo? Segundo, esse texto mostra que edificar comunidade é tirar tempo com as pessoas. Não basta estar lá onde as pessoas estão, tem que tirar tempo. E o texto diz que Paulo não está interessado em apenas saber onde elas estão, mas ele quer tirar tempo com elas. No versículo 12 nós lemos: nesta cidade permanecemos alguns dias. Está ali projetado. Eles permanecem alguns dias. Para edificar a comunidade precisa ter tempo. Aqui o texto fala de dias, mas muitas vezes são anos. Onde nós estamos juntos. Na igreja não é assim que a gente aperta um botão, como talvez na Embraco, e as coisas funcionam, né, na máquina. Não é assim que a gente gira a cafeteira e o café sai pronto já. No reino de Deus, a gente tem que apertar várias vezes até que funcione. No reino de Deus, o processo é um pouco mais lento, e não é porque é um problema nosso, porque Deus quer que seja assim. E por isso precisa ficar tempo com as pessoas. Se você participa do grupo de visitadores, se você canta aqui no coral, no grupo, tem que ter tempo. Se você vai fazer visita, se você vai no grupo de estudo bíblico, se você está no grupo de jovens, você vai visitar jovens novos, se você ajuda no ensino confirmatório, não importa onde você está, precisa de tempo. A igreja é justamente o lugar onde as pessoas tiram tempo com as outras. Por isso venha, participa domingo que vem. Não coma e vá embora. Fica ainda e conversa depois. Traga o seu prato. Essa é a ideia. Igreja vai ser edificada quando a gente tira tempo uns com os outros. Porque isso tem a ver com o próximo aspecto importante da edificação, que é a comunhão. A igreja é chamada de comunhão dos santos. Não é por falta de comunhão aqui. Porque tem bastante coisa para a gente ter comunhão. O que nós precisamos é estar junto com as pessoas e tirar tempo com elas. Não dá para fazer churrasco só com um carvãozinho.
Para fazer o fogo, tem que ter vários carvões ali, juntos. Se você tirar um carvão dessa brasa, ele vai esfriar. Esse é um exemplo bem simples, velho, mais velho do que o Adão e da Eva. Mas ele ajuda a gente a entender que eu não sou brasa sozinho. Eu não faço churrasco sozinho. Eu só vou conseguir assar o churrasco se eu estiver junto com os outros que estão queimando no sentido de viver essa vida de fé a partir da palavra. Terceira questão que o texto mostra para nós, o que significa edificar. Ou seja, edificar é estar onde as pessoas estão, é tirar tempo com elas e é também ter o que dizer para a comunidade. Edificar uma comunidade é ter o que dizer para ela. É ter o que dizer para as pessoas com as quais eu tiro tempo. E o texto diz que mais mulheres se aproximavam de onde eles estavam para ouvir o que Paulo estava dizendo, para ouvir o anúncio do Evangelho. E aqui vem um negócio bem importante. Nós só existimos como comunidade, o Lutero vai falar isso, por causa da palavra de Deus. Ele vai dizer a seguinte frase, um pouquinho diferente, a formulação, ele fala um pouco mais complicado, eu vou dizer assim para vocês de forma simples. A igreja existe lá onde existe a pregação e o anúncio do Evangelho. Tirou o anúncio do Evangelho, não existe mais igreja. Tirou a pregação da palavra, não existe mais igreja. Ela vai existir onde tem pregação. Por isso, como é que eu vou edificar a igreja se eu não tenho a palavra? A edificação, ela tem a motivação pela palavra, ela vive da palavra e ela tem o objetivo, a palavra. E é isso que acontece. E a comunidade vai ser sempre reflexo da pregação da palavra. Sempre reflexo. Ela vai sempre ouvir o anúncio do Evangelho. E quando se anuncia o Evangelho, o que acontece? Pessoas são salvas. Pessoas são transformadas. Creia na promessa de Deus, que a palavra de Deus não vem vazia e não volta vazia. Cremos nessa palavra? Cada vez, domingo de manhã, quando a palavra é anunciada aqui, cada estudo bíblico, cada grupo de oração, cada reunião que vocês têm, em qualquer grupo que seja, onde a palavra de Deus é o centro, Deus está fazendo a sua obra, mesmo que eu não enxergue. É promessa dele. E promessa dele é quem sou eu para dizer que não funciona? Só porque eu não enxergo? Só porque não é no tempo que eu quero? Deus continua edificando e continua salvando e transformando a nossa vida. E Paulo é convicto disso. Porque ele afirma que a fé vem pela pregação. O nosso coração é um coração que precisa ser aberto. E é isso que acontece com Lídia nesse texto. Ela ouve a palavra que Paulo tem a dizer. Paulo está pregando não palavras dele, mas a palavra do Evangelho. E Deus abre o coração da Lídia. Isso é uma palavra fascinante nesse texto. Deus, não é o Paulo que abriu o coração da Lídia. A edificação da igreja não depende de você e de mim, depende do Senhor da igreja. Nós somos meros instrumentos. Mas é Deus que abre o nosso coração e o coração das pessoas que estamos, com as quais nós estamos trabalhando. Deus abriu o coração da Lídia. O nosso coração já foi aberto para a palavra de Deus? O que você faz com as palavras que você ouve todo domingo ou todos os encontros que você participa? Essa palavra tem transformado a tua vida? Essa palavra tem motivado a participação na tua comunidade? Eu quero voltar a falar sobre as necessidades, porque isso é uma convicção que eu tenho desde a época de Palhoça, quando fui pastor lá. As pessoas não vêm na igreja porque não têm o que fazer. Elas vêm porque elas têm necessidades. Nós não estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer hoje de manhã. Eu garanto para vocês que todos nós teríamos qualquer outra coisa para fazer. Mas nós viemos aqui porque temos uma necessidade. E a principal necessidade é que nós queremos que Deus abra o nosso coração para que a sua palavra fale conosco. Em quarto e último lugar, edificar comunidade é acompanhá-la no seu crescimento na fé. Vocês nunca se perguntaram por que aqui na comunidade tem estudo bíblico? Por que tem o grupo do coral? Por que tem um grupo de homens e de mulheres? Por que não podia se reunir tudo junto, né? Não. Se pensa um grupo para homens, porque os homens têm uma necessidade. Se pensa num grupo para mulheres, porque mulheres têm uma necessidade. Tem culto infantil?
Interessante se tinha culto infantil sábado de tarde, por que fazer programa com as crianças no culto? Não precisa, já está feito. Para que eu vou fazer mais? Só para matar todo mundo no cansaço. Não, tem uma necessidade. Tem pessoas que gostariam de estar no culto, mas de fato com as crianças é um pouco difícil. Só que as crianças precisam aprender a estar na igreja. Então, eu vou vir no culto, porque eu sei que vai ter um trabalho com elas. Mesmo que tenha o culto infantil. Vocês estão percebendo? Vocês já pararam para pensar por que a gente tem tudo isso? Isso é só para justificar a agenda do Jairo? E a do presbitério? Não. É porque nós estamos preocupados em acompanhar as pessoas no crescimento na fé. A edificação tem a ver com crescimento na fé. Por isso que vai ter esses diversos grupos. E esses diversos grupos estão lá para ajudar que esse evangelho, que essa semente da palavra de Deus que caiu num coração aberto como o de Lídia, seja agora acompanhado. O anúncio do evangelho trouxe transformação nas vidas daquelas mulheres. A Lídia, uma vendedora de púrpura. Púrpura é um tecido caríssimo, tecido quase um veludo vermelho, caríssimo naquela época. Era o tecido dos mantos reais. Tem que lembrar o que é isso. Só rei comprava isso, só o imperador comprava. Gente comum como você e eu, nunca íamos ter púrpura dentro de casa, nunca íamos ter. Hoje camurça é uma coisa assim, até para coisas bem simples se tem. Mas naquela época não. E ela, natural de uma cidade vizinha, Tiatira, uma cidade lá perto de Troade, onde o Paulo estava, ela ouve o evangelho e ela é batizada. Batismo aqui nesse sentido tem a ver com exatamente, ela agora faz parte do povo de Deus. Ela agora crê no evangelho e ela sabe que Jesus Cristo morreu por ela, ressuscitou por ela e ela faz parte dessa igreja. Só que o texto diz que não só ela, mas toda a sua casa foi batizada. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Só que tem um detalhe nesse texto que é bem legal. A Lídia não se conformou só em ser batizada. Tem gente que acha que a vida de fé se resume em ser batizado, confirmado, casado e espera só morrer para ser sepultado. Daí com isso a gente resolveu o que nós tínhamos que resolver com Deus. Né? Se a gente está batizado, confirmado, casado e sepultado na igreja, aquilo que nós tínhamos que resolver e acertar as contas com Deus está resolvido. Ixi, isso é a pobreza de pensamento. A Lídia não se contentou em ser batizada. Para ela isso não está resolvido. E graças a Deus que não está resolvido, porque nossa vida de fé não se resolve no batismo. Nossa vida de fé se resolve na fé diária, todos os dias. O batismo acontece todo dia, não só uma vez. Isso é bem importante. No versículo 15, Lídia constrange o Paulo e os seus companheiros de viagem ao que eu poderia chamar, você e eu poderíamos chamar de pediatria cristã. Ela é uma criança na fé. Ela é uma pessoa nova na fé. E o que a gente faz com criança nova? A gente tem que cuidar, tem que levar para o pediatra, porque ainda não sabe tudo. Está crescendo, está se desenvolvendo. E é isso que acontece com a Lídia. Ela não quer ficar só batizada, ela quer crescer na fé. E ela diz para o Paulo, vocês não podem ficar mais um pouco aqui com a gente? Tu não podes nos ensinar mais a tua palavra? Ela constrange o Paulo e os demais a entrar na casa e ficar lá com eles. Isso é interessante. Isso é edificação de comunidade. Sabe o que a Lídia faz, em outras palavras? Ela, em outras palavras, constrange o Paulo a começar tudo de novo. O Paulo tem que começar tudo de novo o que ele já fez. Ele é chamado para ir aonde? Lá onde as pessoas estão. A tirar tempo com as pessoas. E a continuar pregando o evangelho. Para que daí pessoas sejam abertas com seu coração e sejam acompanhadas na sua fé. Esses são os processos que Atos 16 mostra para nós o que significa edificar comunidade. Primeiro eu vou estar lá onde as pessoas estão. Para edificar comunidade eu tenho que ter as pessoas. Eu vou tirar tempo com essas pessoas. Eu vou dizer algo especial para essas pessoas, que é a palavra de Deus. E Deus vai fazer a sua obra, vai abrir o coração dessas pessoas. E eu vou estar lá para ajudá-las a crescer na fé. E isso não é só tarefa do pastor, é a tarefa da comunidade. Isso é nossa tarefa. Se nós despertamos algo na vida das pessoas, se você participa do grupo de casais, e você agora convidou esses 6 casais para estarem lá naquele retiro semana passada, Deus despertou o coração desses casais. Vocês foram instrumentos de Deus para que 6 casais foram despertados
Qual é a nossa tarefa agora? Acompanhar esses 6 casais. Estar junto com eles. Nas suas necessidades. E nós também vamos ter necessidades. Porque nós também estávamos no retiro. Vocês também estavam participando. Vocês também foram edificados. E por isso, lembrem uns aos outros de ontem. Eu edifico e sou edificado. Eu quero finalizar mostrando para vocês bem breve, algumas formas ou algumas motivações, melhor dizendo, algumas motivações do porquê que eu participo da igreja. Primeira, eu participo da igreja, eu me envolvo, participo da edificação aqui da comunidade, em primeiro lugar, porque Jesus me resgatou e me salvou. Essa tem que ser a nossa motivação maior. Eu recebi um presente do qual eu não merecia. E esse presente não pode ficar só comigo. Eu preciso levar esse presente adiante. Você foi perdoado do pecado. O pecado é uma coisa que ninguém consegue perdoar, ninguém consegue tirar, pagar. Você pode fazer o que você quiser, você não paga pelos seus pecados. Nós não temos condições de resolver sozinhos o nosso pecado. Nós não temos condições sozinhos de acabar com esse peso e de ficar sem o fardo do pecado e da culpa. Só Jesus faz. E se você agora pode ter essa certeza, eu duvido que você não vai querer isso para outra pessoa que está do teu lado. Tão egoístas nós não somos. E por isso nós vamos participar da igreja. Porque mais pessoas precisam saber do ministério da reconciliação. Mais pessoas precisam saber que Jesus morreu por elas e ressuscitou. E se você tem a visão do reino de Deus, é a visão da eternidade, você quer que as outras pessoas também participem da eternidade e não só você. Por isso nós estamos aqui. Porque nós não olhamos só para o nosso umbigo. Nós não olhamos só até onde vai a sombra da torre da nossa igreja. Nós queremos olhar adiante, na perspectiva da eternidade, porque Jesus nos salvou e nos resgatou. Segunda motivação, porque eu preciso de comunhão. Eu posso ser líder, eu posso ser pastor. O pastor também é ovelha. Por isso essa semana vai ter o encontro dos pastores aqui. Porque a gente também é ovelha. A gente também precisa de comunhão. E a comunidade, os líderes precisam. Comunhão não é só para gente nova na fé. Comunhão não é só para pessoas que vivem longe de Deus e que agora estão com Deus. Comunhão é para todo mundo. E eu tenho necessidade. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Viver com crente é um negócio complicado. Porque a gente não escolhe. Eu posso escolher o meu esposo, a minha esposa. Eu posso escolher meus amigos. Eu posso escolher vizinhos. Se eu quiser escolher um vizinho, eu posso. Porque eu vou me mudar para um lugar onde a gente olha primeiro o quê? Quem são os vizinhos. Agora, pai e mãe a gente não escolhe. E irmão de sangue a gente não escolhe. E irmão na fé também não. Irmão na fé é presente de Deus. E às vezes Deus tem mau gosto. Só que depende de que lado você olha para o mau gosto de Deus. Pode ser que o mau gosto de Deus é você. E pode ser que o mau gosto de Deus é o teu irmão na fé. Ou seja, nós precisamos de comunhão porque nós não somos perfeitos. Nós precisamos de comunhão porque nós queremos edificar uns aos outros, crescer uns com os outros. Nós somos membros da igreja e participamos dela e nos motivamos a participar porque nós somos membros dela. E isso não é uma opção. Se você crê em Jesus, se você foi batizado, se você crê em Jesus, se você vive com Ele, você é automaticamente membro do corpo de Cristo. Não tem como se excluir. Nós fazemos parte. Agora, o que nós somos nesse corpo, isso nós vamos descobrindo no processo de edificação. Se a gente é o pé, se a gente é o joelho, se a gente é a orelha. Mas nós somos e não tem como não aceitar isso. Porque não dá para ser cristão sem ser corpo. Essa é a questão. Dá para entender? Ou seja, se você crê em Jesus, se você foi batizado, você faz parte do corpo de Cristo, agora a tarefa é descobrir que membro eu sou desse corpo. Qual é a minha função dentro desse corpo? Portanto, se você é uma pessoa que enxerga bem não no sentido físico, mas no sentido de ter de fato visão, você pode ajudar na tua igreja a ter a visão que essa igreja precisa ter.
se você ouve bem, é uma pessoa que ouve as pessoas, e que você ajuda as pessoas, essa é a tua função no corpo de Cristo. Mas pode ser que você é alguém que faz muitas coisas, você é a mão desse corpo. E assim vai. Você vai descobrir o que é. Mas não tem como você ser cristão e não fazer parte do corpo. Daí nós somos como Tiradentes, que é esquartejado. E corpo esquartejado é morto. Portanto, somos um corpo vivo em Cristo. Cantamos isso também. E principalmente a motivação está que você e eu precisamos uns dos outros. Pessoas precisam de mim aqui. Por isso eu estou aqui. Pensem nisso. Não sou eu que preciso das pessoas em primeiro lugar. Pessoas precisam de mim. Próximo. A motivação é porque eu sou chamado a servir com os meus dons. Para edificar o corpo de Cristo, Deus usa o que você tem nas mãos. Deus usa o que você é. O problema é que nós temos uma dificuldade. Nós, como cristãos, temos a síndrome da madrasta da Branca de Neve. Conhecem a história? A madrasta sempre se olhava no espelho e perguntava: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Tem muito crente que fica: espírito, espírito meu, diga quem é o que sabe fazer mais visitas do que eu. Espírito, espírito meu, quem é que sabe falar mais bonito? Não sou eu? E esse é o problema, que quando o assunto dons do Espírito Santo só está na Bíblia, não estaria na Bíblia, tá? O assunto não estaria na Bíblia, porque é automático. Só está na Bíblia, na carta de Romanos, na carta de Coríntios e em Efésios, porque deu problema. O Paulo não precisava ter falado de 1 Coríntios 13, porque isso é automático. O amor faz parte, não precisa pregar sobre o amor para os cristãos. Só está na Bíblia porque deu problema, porque tinha egoísmo, porque um achava que era melhor do que o outro, porque um achava que tinha mais dons do que o outro. Se não tivesse problema, nós não saberíamos nada sobre os dons do Espírito Santo, porque isso é automático. Nós hoje sabemos, porque a nossa tentação é: espírito, espírito meu, mostra se existe alguém que sabe falar melhor do que eu, porque se tiver eu vou atrás para matar, que nem a madrasta fez para matar a Branca de Neve. Porque ninguém pode fazer melhor do que eu. Essa síndrome existe na igreja. Só eu sei fazer. Só eu tenho o melhor dom. Os dons são para servir e não para ser servido. Os dons, o Paulo vai dizer, é para a edificação da igreja, não para a autopromoção do cristão. Quando a gente entender isso, daí a coisa vai ser diferente. Daí nós não precisamos mais pregar sobre o amor, não precisamos mais pregar sobre os dons, porque isso vai ser o processo natural da edificação da igreja. Mas estamos longe, todos nós, sem exceção. Mais 2 aspectos. Porque eu sou chamado e necessito, sou chamado a ouvir a palavra e necessito dessa palavra para viver. Por isso eu estou aqui. Sem a palavra de Deus, nós não vivemos. E o texto mostra que a palavra é que é o central. Nós participamos da igreja, nós edificamos a comunidade, porque de fato isso é o que vai fazer a diferença na nossa vida. E por último, porque a minha presença e a minha participação, além de ser importante para os outros, ela é importante para Deus. Deus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para que você e eu pudéssemos estar aqui falando desse Deus para as pessoas, participando e mostrando o que significa o reino de Deus para as pessoas, e ao mesmo tempo vivendo a partir dessa palavra de Deus na visão da eternidade, na visão de Deus, sendo direcionados por esse Deus, para que a comunidade viva, seja viva, mas que viva a partir da palavra que é viva. E Deus conta contigo e comigo, Ele se alegra com a tua presença. Ele precisa de ti. Ele não precisaria de nós, porque Deus é Deus. Mas Ele quer contar contigo e comigo. Ele decidiu terceirizar o trabalho dele, de edificação da igreja, contando contigo e comigo. Por isso, nós somos um tijolo bem importante, que vai ficar feio se nós não estiver aqui. Todos vão olhar e vai fazer falta. Mas lembrem, o fundamento, esse está firme. E esse fundamento quer nos ajudar a caminhar daqui para frente. Que Deus nos abençoe. Quero convidar vocês, assim como nós estamos, para uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos. Que o crescimento, que o acompanhamento, que o abrir o coração é tarefa tua. Não depende de nós.
Perdão, Senhor, quando tantas vezes achamos que tudo depende de nós na tua igreja. Tu és o Senhor. Nós queremos ser servos nas tuas mãos. Servos que se dispõem com alegria, a princípio porque tu morreste por nós. O que fazemos é porque tu és a razão maior de tudo que fazemos e de tudo que somos. Ajuda-nos, ó Deus, na edificação da tua comunidade, a olhar para além dos nossos muros, a olhar para além daquilo que enxergamos. Mas ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a eternidade e a te servirmos e edificarmos o teu corpo a partir dessa perspectiva de que tu trazes o teu reino e o que fazemos é para o teu reino, para a tua honra e para a tua glória. Capacita-nos, Senhor. Motiva-nos à participação e capacita-nos para que a nossa participação edifique o teu reino entre nós. Te louvamos e te agradecemos porque tu tens falado conosco. Acompanha e abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.